Meus amados, hoje, dia 5 de dezembro de 2024, quinta-feira da primeira semana do tempo do Advento. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Queridos irmãos e irmãs, um trecho relativamente breve, de poucos versículos, mas muito, muito profundo. O Senhor aqui está falando aos discípulos, portanto, fala a nós também. E nos alerta de algo muito importante. Não basta reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta simplesmente pregar a palavra de Deus. Não basta simplesmente conhecer a palavra de Deus. É preciso vivê-la. Essa é a parte mais difícil. O Senhor fala isso claramente, que vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade do seu Pai que está nos céus. Ou seja, que obedece os mandamentos, que segue a palavra de Deus. Então não adianta eu simplesmente conhecer passagens bíblicas memorizadas, que isso é espetacular, mas não viver. Não adianta eu pregar sobre Jesus Cristo, mas não viver o que Jesus Cristo me pede. Então não basta dizer Senhor, Senhor. Você entende que o sentido é esse, né? Não basta dizer Senhor, Senhor, eu reconheço o Senhor, eu prego, eu oro até ao Senhor, mas não vivo. E aí ele vai dar aqui, ele vai contar duas pequenas parábolas. Na realidade é uma parábola só, né, em duas partes. E ele vai falar de um homem prudente e um homem imprudente. Então, quem é o homem prudente? Ora, o homem prudente é aquele que vai construir a sua casa e constrói sobre a rocha. Você está entendendo que Jesus usa aqui uma linguagem metafórica. Na realidade, esta rocha é a palavra de Deus, ou o próprio Senhor Jesus, que é a palavra de Deus encarnada. E aí a pessoa põe a sua fé em Jesus Cristo. Por isso segue, e todo o edifício, ou seja, toda a sua vida será construída segundo aquilo que a rocha lhe dá de sustento. Ou seja, a rocha é o alicerce, Jesus Cristo, a palavra encarnada, e que nós vamos celebrar isso no Natal agora, por isso estamos vendo esse texto no período do Advento. A palavra encarnada, ela é a sustentação da nossa fé. Jesus Cristo é a sustentação da nossa fé. E de que forma ele vai dizer, né, que esse homem depois, claro, sempre falando da casa. Então ele construiu essa casa sobre a rocha. Aí veio as intempéries da vida. Aqui o Senhor vai falar, né, a chuva, as enchentes, os ventos, tudo isso veio contra a casa, mas a casa permaneceu de pé porque estava construída sobre a rocha. Então, ou seja, quando nós temos uma fé madura em Jesus Cristo, vão vir as dificuldades da vida? Virão. E às vezes são terríveis, mas vamos permanecer de pé, porque a nossa fé está naquele que é o Todo-Poderoso. É Ele quem sustenta toda a casa, é Ele que sustenta a minha vida, é Ele que sustenta a minha existência, é Ele que sustenta a minha fé pela ação poderosa do Espírito Santo. Por outro lado, o Senhor fala do homem sem juízo. Sem juízo, você entende que aqui é doido mesmo. Então, por quê? O que construiu sobre
a, a rocha, ele fala que são aqueles que ouvem as suas palavras e as põem em prática. O homem imprudente ou sem juízo, como vai dizer aqui o texto, também ouve a palavra de Deus. Portanto, é conhecedor da palavra de Deus, mas não a põe em prática. Exatamente o oposto do homem que construiu sobre a rocha. E aí ele vai dizer que esse é igual um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Ora, é mais fácil construir sobre a areia? Muito mais fácil. Eu fico imaginando você cavando um alicerce numa rocha. O trabalho que é aquilo para poder construir, para você ter um fundamento na rocha. Agora, na areia, gente, que coisa fácil. Facilmente você consegue. Então, tem muita gente que construiu um cristianismo de uma vida fácil, um cristianismo light, um cristianismo sem exigência, um cristianismo que, ai, Deus me ama. Ai, não importa o que eu faça, não importa a roupa que eu uso, não importa o jeito que eu falo, não importa, Deus me ama. Ok? Que Deus me ama, isso é indubitável. Por um outro lado, eu sempre pergunto, e o meu amor para com Deus? Porque o meu amor para com Deus faz com que eu queira fazer aquilo que me pede a pessoa que eu digo amar. Não é verdade? Pai, mãe, quando seu filho pede alguma coisa, qual é a sua maior alegria? É contentá-lo. Assim como os filhos também, se não são filhos rebeldes, a maior alegria de um filho é ver o pai e a mãe feliz, é contentá-lo. Mas na cabeça de algumas pessoas, é só uma via de mão única. Só Deus me ama, só Deus me faz feliz. Eu não faço, não procuro cumprir a vontade de Deus, não procuro fazer. Não, se eu amo a Deus, eu quero fazer a vontade dele, eu quero vê-lo feliz. E a felicidade de Deus é a nossa salvação. O que Deus me pede não é para me tolir, me tirar nada. Deus está me pedindo para que eu venha a ser salvo. Simples assim. Mas parece que na cabeça de algumas pessoas, não. Ah, não importa, eu posso viver a vida que eu quiser viver. Deus me ama e eu vou ser salvo. Alto lá. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus acabou de falar isso. Não basta falar Senhor, Senhor. Tem que fazer a vontade do Pai. E aí, voltando ao segundo homem da parábola, ele também, da mesma forma, construiu, só que sobre a areia, sem muita dificuldade. É fácil construir sobre a areia, creio eu. E aí acontece a mesma coisa que as outras, com a outra casa. As chuvas, as enchentes, os ventos, tudo isso vem contra a casa. E o que acontece? A casa cai e a ruína é completa. Ou seja, a pessoa perde a salvação. A ruína completa é a salvação dela que ela perde. E por quê? Porque essa casa vai cair, essa fé vai cair, vai desabar. Porque não é uma fé construída sobre a rocha. É uma fé de oba-oba. É uma fé naquilo que Deus pode me dar. Tem muita gente que tem fé assim. Aí, se Deus não me dá o que eu estou querendo, do jeito que eu estou querendo, eu já perco a fé. Ah, se eu vou lá na igreja e não acontece do jeito que eu acho que deve acontecer, eu já não vou mais. Ah, porque lá na igreja, não sei quem falou, não sei o que lá. Não sei... Ah, mas se você está na igreja por causa de alguém, fica na sua casa mesmo. Por favor. Esteja na igreja única e exclusivamente por uma única pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele vale a pena. Vale a vida. Ele derramou o sangue na cruz para me resgatar. Não foi o Padre Evandro, não foi nenhuma das pessoas, por mais maravilhosa que aquelas pessoas sejam, ou se você também não gosta delas, não foram elas que derramaram sangue ali. Então não use essa desculpa, porque Jesus nunca deixou de pisar no templo, de ir na sinagoga, porque tinha gente hipócrita. Então esse negócio, tem gente hipócrita na igreja, eu não vou mais. Como se aquele que está falando também não é hipócrita. Então, e volta a repetir, Jesus sabia de toda a hipocrisia dos fariseus, isso nunca impediu Jesus de ir nem no templo de Jerusalém e nem na sinagoga, ali tanto de Nazaré
quanto de Cafarnaum e nas sinagogas ali da região da Galileia. E, Senhor, hoje nós queremos mais uma vez orar pedindo a graça de construirmos a nossa fé sobre a rocha viva. Tu és a rocha, Senhor. A tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos cura, a tua palavra nos restaura, Senhor. E quanto mais nós ouvimos, mais desejamos ouvi-la, e quanto mais nós praticamos, mais desejamos praticá-la, Senhor. Porque a tua palavra é sustentação para a nossa fé, uma fé real, uma fé verdadeira, construída em cima da palavra que é o Senhor, o próprio Senhor. Por isso na missa dizemos palavra do Senhor, palavra da salvação, sem S, não são palavras, ele é a palavra da salvação, ele é a palavra do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós pedimos, tu és a palavra viva, a palavra encarnada, que nós possamos ouvir a tua palavra e colocá-la em prática para a honra e glória do teu santo nome e para a nossa salvação. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.